Durante a Idade Média, a paranoia, a fé cega e o medo irracional levaram as pessoas a cometerem as mais violentas formas de torturas e assassinatos. O mundo era misterioso, obscuro e violento, e uma nuvem negra flutuava na mente das pessoas, as deixando assustadas. O terror do desconhecido nesta época encontrava respaldo na igreja e no Estado. Mulheres chamadas de bruxas faziam parte desse mundo, um momento da história em que um pensamento estava infectado com um vírus, o vírus do medo. Talvez nenhum outro pintor tenha captado tão bem a desgraça que pairava na sociedade da época quanto o espanhol Goya. Goya iniciou sua carreira como um alegre pintor, porém, com o passar dos anos, o famoso artista se tornou um mestre de cenas assustadoras. Entre a variedade de figuras ameaçadoras em suas obras, as bruxas parecem ter um lugar especial. E entre suas principais pinturas sobre o tema, uma sempre me chamou a atenção, não só pela cena bizarra, o tom violento e assustador, mas pelo que ela pode significar. A noite cai e a lua ilumina a paisagem. Aqui morcegos sobrevoam um evento estranho. Pessoas têm suas cabeças cobertas com véus. Mal conseguimos enxergar as suas expressões. À direita, duas mulheres de braços estendidos seguram crianças. Elas pretendem as entregar como oferenda ao ser que está no centro. Ao fundo, uma das figuras de rosto distorcido observa os corpos de crianças estendidos em uma vara. Aqueles já tiveram o seu destino, assim como o corpo daquele que está caído no chão, magro, sem vida. Todo o cenário e personagens circulam uma figura central, um bode negro com um longo par de chifres, uma representação do diabo. Aqui temos uma imagem de sacrifício, um ritual conhecido como Sabá das Bruxas. O Sabá tem suas raízes no judaísmo, onde a palavra significa descanso ou cessação do trabalho. É um dos rituais centrais e mais antigos da religião judaica, que com o tempo foi ligado às bruxas. A história dessa ligação começa a partir da Idade Média, com a suspeita coletiva de que os excluídos da sociedade estavam criando um complô para derrubar o cristianismo. Os primeiros suspeitos eram os judeus. Logo após eles, os portadores de hanseníase, na época chamada de lepra. O medo geral era de que eles tinham um plano para contaminar toda a água da Europa, que formavam uma sociedade secreta, e mais um monte de teorias da conspiração. Com o tempo, os hereges foram adicionados ao, entre aspas, grupo do mal. Tecnicamente, hereges são católicos, mas que acreditam em doutrinas subversivas aos dogmas da Igreja. Essas seitas foram perseguidas na Inquisição e logo se juntaram ao antissemitismo, muito comum contra quem praticava o, abre aspas novamente, crime de judaísmo. A bruxaria aparece aí, ligada com as heresias. A missa negra é identificada com as reuniões dos judeus. Assim surge a ideia do Sabá das Bruxas. As bruxas de Goya podem ser interpretadas de pelo menos 3 formas. A primeira em que atendem ao gosto da aristocracia espanhola, que via nas bruxas e sabás motivos para curiosidade e diversão. A segunda, ela é mais intimista. O pintor livra-se de seus próprios monstros, uma expressão onde não há condenação, mas a aceitação de que o obscuro faz parte dos seres humanos e que o fantástico é parte da existência. Entretanto, particularmente falando, eu prefiro a última interpretação. Em suas pinturas, Goya estaria realizando uma crítica social, onde há uma perspectiva ilustrada contra o obscurantismo existente na igreja, a superstição do povo e o autoritarismo dos poderes seculares e religiosos. Durante muito tempo em sua vida, Goya dedicou-se a servir aos poderes estabelecidos, traduzindo em imagens os princípios que sustentavam a religião, a nobreza e a monarquia. Com suas pinturas macabras, ele conseguiu inverter a lógica e utilizar sua obra como instrumento questionador da sociedade e dos poderes, uma vez que na cena as bruxas seriam farsantes mal intencionadas, seres que exploravam e sugavam o dinheiro do povo pobre e crédulo,
O espanhol nos deixou telas intensas, obras capazes de causar desconforto. A própria Inquisição perseguiu o pintor, o convocando pelo menos 2 vezes para poder depor sobre suas obras. Goya se propõe a tornar o invisível visível e convida a ver além do discurso. Utiliza metáforas para divertir, afetar, questionar e desestabilizar. O fantástico, o incrível, o material e imaterial eram formas que Goya utilizava para tentar se aproximar cada vez mais do que conhecemos como realidade. Uma realidade muitas vezes dura, sem esperança e agressiva, que favorece uma minoria e explora a maioria, que está mantida sob controle. Essa realidade é representada então pela bruxa, a serva do demônio, aquela que na tradição popular era condenada por sua perversidade. Goya continua tão relevante quanto séculos atrás. Seus quadros nos propõem a reflexão sobre o status quo e as relações dos poderes estabelecidos na sociedade. Ele nos relembra o poder da arte para além do estético e da visão fechada na figura humana e seus sentimentos. Ele nos fornece perguntas e não respostas, ferramentas tão necessárias hoje quanto no tempo em que seus quadros foram produzidos.